Organizar vasos de plantas na varanda, como organizar vasos de planta no quintal, como organizar vasos de planta no jardim, enfim, como nós podemos organizar vasos ou cachepôs de uma maneira que fique adequado ao quintal, ao jardim, de acordo com o nosso gosto e de acordo, mais ainda, de acordo com a praticidade da nossa vida diária, porque nós não temos tempo para ficar fazendo manutenção frequentemente, porque um jardim, uma organização de vaso tem que estar bonito, ele tem sempre que ter aquela manutenção, porque as plantas elas demandam esse tempo, afinal de contas são seres vivos, as nossas plantinhas. E como que a gente pode manter uma organização desses vasos de planta, desses vasos de suculenta, desses vasos de cacto e bonito, né? Com um pouco dinheiro de forma prática. Aqui na primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, no Pinterest, qual é a história do Pinterest? Eu vim buscar no Pinterest inspirações para poder me inspirar para organizar os meus vasos de cacto e suculenta, porque eu passei um tempo sem mexer neles assim de forma de arrumar o jardim e agora eu quero repaginar o meu jardim, eu quero deixar as plantas de um jeito organizado, bonitinho, meus cactos. Eu vou voltar a fazer os vídeos, vou mostrar para vocês como é que eles estão atualmente, depois desse tempo que eu parei de fazer vídeo. Então eu resolvi trazer vocês aqui comigo para a gente procurar alguma inspiração legal e prática. Essa primeira imagem aqui, vocês podem estar percebendo que como a pessoa organizou o vaso de planta, aqui no caso parece que é uma sala ou uma varanda, com 5 materiais diferentes: o vidro, o metal, o barro, o plástico. O vidro, o metal, o barro, o plástico e a cerâmica. São materiais diferentes, mas a pessoa organizou de uma forma muito adequada. O que eu reparei nessa seleção de imagens que eu coloquei aqui para vocês é que a harmonia das cores é muito importante e a harmonia também das formas e dos tamanhos. Então vamos lá, aqui vamos analisar essa imagem. Tem o metal, que é uma latinha daquela de ervilha pintada de rose gold para combinar com vaso de plástico e combinar com vaso de barro, coisa que a gente já tem em casa. Esse vidro onde está o cacto dentro, que é como uma espécie de terrário, a gente de repente pode fazer com o quê? Com um copo que a gente tem grande, um copo de repente que já quebrou o jogo e só tem um copo, dois, a gente pode fazer também, né? Ou a gente pode de repente estar fazendo com um acrílico transparente, alguma coisa assim, mas eu acho bonito a gente fazer com vidro, né? Atrás é um cachepô de porcelana, ou né, que a gente compra assim também, porque a gente vai comprando com o decorrer do tempo objetos e depois a gente não sabe nem como organizá-los, né? Aqui tá uma ideia incrível. A lata, ela colocou só uma plantinha seca, só para, né, para não ter a questão da oxidação da lata, mas está compondo aqui. A lata ela está fazendo parte dessa composição. Eu achei muito interessante. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem aqui é algo meio fora da nossa realidade, assim, pelo menos da minha, porque se eu vou regar o cacto, eu ia ter que tirar todos os vasos, a não ser que fosse um dia só para adubação e rega dos cactos, porque aqui é uma imagem mais assim para uma festa, para um evento, uma coisa desse jeito. Uma organização, como a gente pode organizar um vaso de planta, é uma inspiração de como a gente pode estar uniformizando os vasos. Por exemplo, a gente compra aqueles vasos, a planta no vaso de plástico. Aí tem o vaso de plástico preto, o vaso de plástico ocre, um vaso de plástico verde. Não é assim que a gente compra? Então, a questão toda é a gente poder uniformizar a cor, né? Então aqui no caso é uma inspiração de que a gente pode estar fazendo uma espécie de saco de pano ou feltro, alguma coisa assim, e colocando aqui, né? Não de papel no caso. Foi nesse sentido que eu coloquei aqui para trazer para vocês essa inspiração. Bom, a terceira inspiração eu já fiz uma vez para uma plantinha minha. Como que a gente pode organizar o vaso de planta
dos cactos, das suculentas, na varanda ou no quintal. No caso, assim, talvez mais na varanda também. Ou até mesmo na parede, a gente pode pegar isso e colocar na parede. Pegar o fundo da garrafa e fazer ele colorido. Porque as outras inspirações são neutras. E essa inspiração, por que eu deixei separada? Porque vocês podem estar vendo que o ambiente é um ambiente colorido. Aqui a pessoa fez essa composição de garrafas PET pintadas e aqui atrás, tem um vaso colorido também pintado aqui, um aqui tá de porcelana aqui atrás rosa. E a composição ela está se igualando pelas cores, porque as cores elas estão coloridas, então está se mantendo a cor para as pessoas que gostam de cor, né, também. Às vezes o ambiente pede isso, pede uma cor. E a decoração da nossa casa, ela tem que refletir muito o que a gente é, não é verdade? Então, como é que a gente pode organizar um vaso de planta se os vasos são todos da mesma cor, né? De repente de barro ou de porcelana é muito caro, é muito dispendioso, a gente tem muita planta, se a gente for comprar cachepô de porcelana para todas elas, vai ficar muito dispendioso. Então, aqui é uma sugestão atraente, muito, muito fofa, de que a gente pode estar pintando esses cachepôs. Aqui a gente pode estar pintando essas garrafas PET fazendo cachepôs coloridos. E é prático, porque se a gente molha e pinga um pouco aqui, não vai destruir a garrafa, porque ela é de plástico. É uma inspiração colorida de como a gente pode organizar os vasos. Como a gente pode organizar as plantas em vasos uniformes, né? O próximo, que eu achei também muito interessante, é uma coisa mais neutra, como que a gente pode organizar os vasos de planta. No caso, aqui no sentido, a gente não é exatamente o vaso de planta. Aqui são vidros, que a pessoa pegou vários vidros, aqui tem até tipo uma taça, aqui. Aqui são aquários velhos, de repente você tem um aquário velho, algo assim que você não usa mais, e você coloca a planta aqui, você percebe que são... A pessoa inclusive fez um jogo aqui de degradê com a terra. Aqui ela não botou a terra misturada exatamente, ela foi botando a terra em degradê. Vocês podem, deixa eu aumentar aqui um pouco o brilho para ver se ajuda vocês. As pedras, porque cactos e suculentas, eles gostam mesmo de um substrato bem seco, né? A maioria deles, a gente não precisa ficar regando sempre. Então, eles são muito práticos para fazer terrários. E aqui eu separei porque são transparentes e vocês podem estar reparando uma coisa, que a uniformidade está na transparência do vidro, no formato que são redondos, são arredondados, e aqui atrás ele fez vários tamanhos com a composição de pequenos bancos, e aqui atrás ele colocou tipo um copo, alguma coisa aqui, um vaso de vidro virado, embocado, e esse maior aqui em cima para fazer a composição. É claro que esse aqui é lindo, mas para pessoas que têm cachorro, gato, tem que ser num lugar que o cachorro e o gato não fiquem correndo. Tem que ser, por exemplo, a gente vai organizar o vaso, esse tipo de vaso de planta no quintal, em um canto em que o cachorro não vai ficar correndo, né? Pessoas, por exemplo, eu tenho cachorro, tenho gato. Não é complicado esse aqui, porque se o bichinho esbarrar, derruba a beleza toda do negócio, cai por terra, ainda dá um trabalho depois de catar tudo. Esse outro eu achei uma graça, lindo demais. E a gente pode usar para se inspirar e fazer coisas semelhantes, né? Então aqui, o que a gente pode estar vendo? São vasos de barro, estão já com aquele tipo de limo que fica do barro. E como que a pessoa fez a composição de altos e baixos? Aqui a pessoa colocou um livro antigo aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Quando eu vou botar o cursor aqui, fica mais escuro. Colocou aqui um pedaço de madeira. Aqui também colocou um pedaço de madeira. E existe uma composição feita com essas canecas aqui, que são de quê? Inspirados em insetos. Aqui atrás também tem um quadro, um pano, uma bandeira branca com linhas, feito de linhas, né, em desenho
preto, que compõe com os objetos dessas canecas que estão aqui na frente, que também são de fundo branco com linhas pretas. Perceba que as cores estão nas plantas, no verde, no laranja, nesse tom esverdeado acinzentado das plantas, o verde mais escuro, o verde com amarelo das plantas. O restante são tons neutros, é a madeira, o branco e o preto. Então, como eu falei anteriormente, o que eu reparei é que para fazer uma organização, como a gente pode organizar um vaso de planta na varanda ou no quintal ou no jardim, como a gente pode organizar um vaso de planta de uma maneira chique, que seja clean, que não seja... Porque a gente normalmente tem muita planta. Como que a gente pode colocar essas plantas de uma maneira organizada e clean? Não é? Que não tem aquela poluição estética que deixa a gente... Eu, pelo menos, às vezes, quando tá muito cheio de coisa, eu não sei nem por onde começar a fazer a arrumação. Então, assim, aqui a gente pode estar vendo que, ponto número 1, altos e baixos aqui. Altos e baixos. E a composição com outros elementos além de vasos, né? As cores também vêm mais das plantas do que do próprio vaso. E a pessoa não precisa estar comprando vaso caro para fazer isso, não precisa estar comprando coisas caras para fazer. Às vezes uma caneca que você gosta muito, que quebrou a alça, você coloca aqui assim para fazer a composição. É claro que tem que ter cores em comum, certo? Faz sentido para vocês? Vocês estão vendo aqui nessa imagem que tem cores em comum, certo? O branco, o preto, que são neutros. Não sei nem se são cores exatamente. A próxima imagem, fica aqui comigo que a gente vai ver mais algumas coisas. Aqui, a próxima imagem, ela já é uma coisa mais acessível, sim. Por quê? Por que eu digo isso? Vasos aqui, parecem vasos de plástico, pretos e brancos. Por que eu separei essa imagem? Porque as pessoas, elas colocaram aqui, quando elas organizaram os vasos de plantas aqui, nesse quintal, colocaram degraus aqui, e os vasos maiores atrás e os menores foram ficando aqui na frente, para não poluir a composição desses maiores aqui. Então vocês podem estar vendo que tem um cacto aqui, cacto azul, né? Tem aquele que eu acho que é o cabeça de velho, não é? Aqui, esse aqui. Tem aquele cacto verde e amarelo, que eu tenho também. Tem aqui, ó, um diferente esbranquiçado aqui. Mas em grande maioria é esse cabeça de velho. Eu acho que tem frade. São cactos assim, mas eles estão os maiores aqui atrás. E novamente, cores neutras nos vasos. Branco ou preto. E as cores vêm dos próprios cactos. Eu achei muito interessante também. Vocês podem estar vendo que está numa espécie de luz indireta. Provavelmente deve ter alguma telha aqui de plástico, de acrílico. E a luz é indireta, não é luz do sol direta aqui. Vamos lá para o próximo. Esse aqui eu separei porque parece que é mais uma varanda também. É um ambiente interno, né? Essa pessoa, ela organizou os vasos. Essa pessoa aqui, eu acho que ela já gastou mais um dinheiro. Por quê? Porque ela usou aqui vasos decorativos. Observa aqui onde está a setinha. Esses vasos aqui, eles são todos iguais, né? Portanto, já cria uma uniformidade visual. Mas o que eu também estou querendo mostrar aqui para vocês é que a pessoa colocou aqui uma prateleira. Aqui colocou um vaso pendurado aqui. Aqui usou o vaso de barro, aqui vaso de barro também. Aqui é um vaso de plástico, só que é da cor do barro. Aqui ela colocou tipo aqueles tijolos de concreto e fez também um alto e baixo aqui. Então, vocês podem estar percebendo em que a composição, ela novamente configura no que eu falei. Altos e baixos e vasos de uma uniformidade visual e cores. O último, vamos lá. Esse aqui são só vasos de barro e vasos de vários formatos arredondados. Vocês podem estar vendo aqui que são arredondados e em cima de tijolos de concreto. Então é o tijolo de concreto, o vaso de barro
e a planta que faz a composição. Vocês podem estar vendo que o legal daqui são as formas dos cactos que são mais atraentes e estão chamando a atenção. Eu, sinceramente, eu achei uma estética muito bonita e muito agradável esse tipo de estética. Contudo, ela é uma estética muito, talvez, monocromática ao meu gosto, certo? Então, assim, muito monocromática. Eu acho que tá muito, não sei se também a pessoa aplicou um filtro aqui, mas tá muito monocromática. Eu acho que, por exemplo, esse vaso aqui de cima, esse cacto aqui tá mais avermelhado. De repente, se não tivesse aplicado o filtro, estaria mais bonito ao vivo, certo? Mas é isso, eu acho que para a gente compor aqui, como a gente pode organizar vasos de plantas na varanda, no quintal, no jardim, enfim, em qualquer espaço, como a gente pode organizar um vaso no jardim, é com isso, é com esse truque dos altos e baixos, usando elementos que nós já temos em casa e pensando principalmente na praticidade da manutenção dessas plantas. Eu vou deixar aqui essa imagem para vocês poderem estar vendo como é que é interessante, como que a gente pode se inspirar, como tem coisas legais que a gente pode usar em casa para fazer um cantinho, que não precisa ser um canto grande, pode ser um cantinho só, mas bem decorado fica uma graça, né? E as plantas gostam, as plantas elas são seres vivos e elas sentem que a gente está cuidando delas, ok, pessoal? Então é isso, seja bem-vindo a você que assistiu o vídeo até aqui, agradeço muito pela atenção e até o próximo vídeo. Beijos!